transmissão da nossa aula de evangelização para a juventude. Primeiramente, vamos fazer a nossa prece para que Deus possa nos iluminar e possamos passar um pouquinho do esclarecimento da aulinha de hoje. Então, fechemos os nossos olhos, agradeçamos a Jesus por mais um dia, pela saúde, pela paz e por estarmos vivos, mesmo durante tantas dificuldades que estamos atravessando. Que Jesus possa fortalecer a cada um de nós e os nossos lares, e que assim seja. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade às aulinhas que nós nos propusemos a fazer toda semana. Então, nós escolhemos seguir a sequência do livro dos Espíritos. Na primeira aula, que foi dada por mim e pelo Sandro, nós falamos sobre Deus. Claro que essas aulas a gente está falando de maneira bem sucinta, bem superficial, porque o assunto é bem profundo e exige pelo menos uma aula de 1 hora, 1h30. E como o nosso tempo é curto, a gente fala superficialmente. Na aula que falamos sobre Deus, nós falamos que Deus, além de ser a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas, Ele está em toda parte. E por que Ele criou todas as coisas? Tudo o que existe foi criado por Deus. Porque Deus criou um fluido que se chama fluido cósmico universal ou o hálito divino, que a partir desse fluido todas as coisas podem ser criadas. Por isso Deus é o criador de tudo. Aí as pessoas podem perguntar: não, mas Deus não criou uma mesa? Não, foram os homens, mas Deus criou a matéria-prima que foi usada para criar a mesa. Então tudo que existe é criação de Deus, porque a matéria-prima foi criada por Ele, através desse fluido cósmico universal. Depois, na segunda aula, que foi dada pelo Cassius Marra, ele falou dos elementos gerais do universo, que nós temos o espírito, que é o princípio inteligente, criado por Deus, claro. E essa inteligência que nós temos através, do espírito que Deus nos deu, nós podemos criar. E é através dessa cocriação que podemos modificar o que já existe de primitivo. Por isso que existem tantas coisas derivadas desse fluido primitivo, porque nós, seres inteligentes da criação, somos capazes dessa modificação. E quando chegamos a uma certa evolução moral que podemos auxiliar na cocriação, Deus nos delega essas missões. O outro princípio geral do universo é a matéria, e a matéria também é derivada do fluido cósmico universal. E para que o espírito atue encarnado, ele precisa de estar ligado à matéria. Não tem como o espírito se manifestar no mundo físico sem a matéria. Eles estão ligados para estarem reencarnados. A aula de hoje nós vamos falar sobre criação, como foram formados os mundos e como foram formados os seres vivos. Os mundos foram formados a partir da vontade de Deus. Quando Deus criou o universo, foi explicado para nós pelos espíritos superiores que Ele quis criar tudo que existe. E a matéria que criou os mundos estava condensada e espalhada no universo. Aí essas condensações foram se reunindo e formando os mundos. Aonde que entra a cocriação? Jesus foi escolhido como governador do planeta Terra e Deus delegou a ele o poder de formar o planeta Terra, mas ele já formou com os elementos primitivos que já existiam, criados por Deus. Quando ele formou o planeta Terra, através da condensação dessa matéria que estava dispersa no universo, o planeta Terra seria uma bola incandescente, como foi estudado também pela ciência, que era uma bola incandescente
com o passar dos anos, ela foi se resfriando. E a partir do momento que ela foi se resfriando e dando condições para ser habitada, começaram a surgir os primeiros seres vivos. Mas eles surgiram como? De acordo com os espíritos superiores no Livro dos Espíritos, os germes já estavam dentro desta terra, em estado latente. Igual quando nós plantamos uma semente de milho, soja, feijão, a planta está ali dentro, está em germe de forma latente. Aí a gente vai colocá-la na terra, vai colocar água, adubo, o sol, e essa planta vai germinar. Ela vai nascer. Assim, as espécies estavam mergulhadas todas naquela bola incandescente que foi resfriando, e a partir desse momento foi dando condições para começar a surgir os seres vivos. Então surgiram aqueles primeiros seres vivos mais primitivos, depois foi melhorando o ambiente físico da Terra, até chegar o momento de surgir os seres hominais, para dar então abrigo ao espírito que foi criado por Deus para habitar aquele corpo. De onde vieram? Também vieram do limo da Terra e surgiram em vários pontos do planeta Terra. A partir do momento que eles começaram a surgir, não teve mais geração espontânea de seres vivos, porque eles começaram a se reproduzir. Ainda existe geração espontânea na Terra? De acordo com eles, sim, mas o germe primitivo já existe na Terra. Uma outra questão importante, já que todos nós surgimos desse limo da Terra, porque existe diferença. Uns são asiáticos, outros africanos, outros são índios. Qual o motivo dessa diferença? A explicação é, cada local que a gente surge, nós vamos nos adaptando ao clima, ao modo de viver. Então vamos ficando parecidos com o local que precisamos. Precisamos nos adaptar. Então nosso corpo vai ser de acordo com aquele local. Nós vamos ter que nos adaptar ao local que iremos viver. Por isso existe a distinção de raças e de línguas. Cada lugar que surgiu um agrupamento humano, eles precisavam se comunicar. E foi a maneira que eles acharam de se comunicar. Cada grupo criou a sua linguagem. Aí deu diferenciação no tipo da linguagem também. Então tudo está nos domínios de Deus. Ele sabe de tudo, ele criou tudo e nós vamos devagarzinho aprendendo como funciona. Eu fiz um gráficozinho aqui, ó, pra gente entender, ó, Deus como Pai Criador, o fluido cósmico universal, que é o responsável por tudo que existe, os elementos principais que são espírito e matéria, e a criação que hoje nós estamos estudando, que é a formação dos mundos e dos seres vivos. Claro que nós falamos de maneira bem simples, bem sucinta. E quando retornarmos às nossas aulas presenciais, iremos retornar a esses tópicos de maneira que possamos tirar todas as nossas dúvidas e possamos entender melhor esses ensinamentos trazidos pelos espíritos e que são muito importantes para nós que somos espíritas e estamos buscando conhecer a natureza das coisas e como podemos melhorar e evoluir espiritualmente. Agradeço pela paciência e a compreensão de todos. E vamos encerrar fazendo a nossa prece de agradecimento. Obrigado, Jesus, por nos permitir realizar mais esse bate-papo com nossos amigos. Que todos possam receber com muito carinho, que nós preparamos com muita alegria, e que Jesus possa abençoar a cada um, a cada lar, ao nosso planeta Terra tão querido e amado, que Jesus, o nosso governador, o nosso irmão, possa cuidar de todos nós, porque Ele sabe as nossas necessidades e como podemos passar por tudo isso de cabeça erguida e com muita confiança. Que assim seja. E até o próximo vídeo.